Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou Leonardo, líder da primeira escola de negócios voltada exclusivamente ao tema de CX do Brasil, a High Academy, e está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Bom, Customer Centric é um dos termos do momento, principalmente pela importância de manter a cultura centrada no cliente em um momento tão competitivo do mercado que estamos vivendo. Um grande diferencial competitivo. Porém, muitas vezes a busca pelos resultados pode atropelar essa estratégia e diminuir a sua prioridade dentro da companhia. E quanto mais crescemos, mais aumentam as chances da cultura do cliente ir se perdendo. Isso porque a experiência do cliente está muito ligada à fidelização desse consumidor. Além disso, a cultura centrada em resultados muitas vezes se sobressai às outras estratégias de CX. Então, para achar luz no meio dessa escuridão, nada melhor do que falar com empresas que estão conseguindo fortalecer essa cultura e realmente colocando o cliente no centro de tudo. Nossos convidados de hoje, desse episódio, é Renata Galasso Gouveia, Sales Director, e Juan Guillermo Sanchez, General Manager South America da SEB. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Customer Lovers. E eu queria agora, rapidamente, antes da gente começar, de vocês se apresentarem e contarem um pouco sobre a experiência profissional de vocês. Oi, gente. Sou Renata, tenho aí anos de experiência em Customer. Comecei minha carreira na Unilever, uma grande empresa, uma grande escola, como estagiária. Depois trabalhei no Carrefour, fui para o outro lado da mesa, conheci bastante do varejo, que agregou muito na minha experiência profissional e é uma passagem que eu guardo com bastante carinho. Depois disso, trabalhei 7 anos na Reckitt Benckiser, na área de marketing, trade marketing e vendas. Depois trabalhei na Mars, na parte de pet care, também sempre como head de vendas aí para Key Accounts. E depois passei para a Nestlé, foi lá onde me consolidei como diretora de vendas, também do canal Key Account. E agora estou aqui no Grupo SEB como diretora de vendas, cuidando tanto da parte de campo como trade marketing também. Bom, em meu caso, sou Juan Guillermo Sanchez, sou colombiano e tenho um pouco mais de 32 anos de experiência em diferentes mercados, em diferentes países. Comecei trabalhando também no retail, em uma empresa do grupo Casino. Depois disso, passei a trabalhar em mass consumption, em alimentos e depois disso em uma companhia de aseo. E los últimos 22 años he venido trabajando con Group SEB. Comencé como Sales Director en Colombia. Después de eso fui General Manager de Group SEB en Venezuela durante 5 años. Después fui expatriado en Argentina. Trabajé en Argentina 4 años. Volté para Colombia en el año 2012 como General Manager del área andina, y desde hace 2 años estoy como responsable del negocio nosso de toda Sudamérica, basado aquí en Sao Paulo. Entonces, una experiencia amplia y con muito recorrido, sobre todo em todo Sudamérica. Muito bom, gente. Bom, Renata, vamos então começar com você. Então, eu queria saber, na sua opinião, qual o papel da cultura interna quando pensamos em ofertas de experiências relevantes para o cliente? Bom, vamos lá. Eu acho que esse é um assunto que dá bastante pano para manga, né? Mas é um fato que tem empresas que proporcionam experiências incríveis para os clientes e às vezes esquecem do principal, que são os seus colaboradores. Então, para mim, tudo começa nessa cultura interna, tá? Então, a gente precisa fomentar isso internamente para que a gente consiga sustentar realmente essas experiências a longo prazo no mercado. Então, eu acho que um ponto se uma empresa contratasse funcionários desalinhados com a sua cultura, com a sua missão, que não acreditassem nessa cultura de customer centric,
que fossem apáticos, que realmente não quisessem estar lá, o que ia acontecer? Provavelmente eles teriam interações ruins com os clientes, o que levariam consumidores e clientes a perceberem que não é uma realidade, ou que existe um desalinhamento entre o que a empresa fala e o que ela realmente atua. Então, a gente precisa se preocupar muito com a cultura da empresa, em ter pessoas apaixonadas, ligadas ao seu propósito, provavelmente colaboradores que vão ajudar os clientes a criarem esses programas de excelência, a trazerem propostas muito mais alinhadas a essa cultura de trazer propostas relevantes e diferenciadas. Então, a gente precisa que a empresa contrate e tenha no seu quadro líderes e colaboradores que estejam alinhados com isso. Então, tudo começa, para mim, nessa cultura interna. E a gente precisa que isso chegue ao mercado. Então, para mim, a experiência dos colaboradores é o que impulsiona a cultura da empresa, além de ser parte fundamental, né? A cultura é a alma, é a sua personalidade, são seus valores e suas crenças. Então, para mim, Renata, assim, eu tenho muito que a cultura é o que separa um negócio de seus concorrentes. Então, assim, atrair pessoas que estejam alinhadas, que realmente acreditam. As áreas precisam ter metas que estejam alinhadas com essa cultura. E a gente precisa, juntos, todas as áreas internamente e os clientes, gerar uma cadeia de valor. Então, para mim, essa experiência diferenciada ou essa cultura de Customer Centricity, a gente precisa que ela seja criada em todos os âmbitos. Isso começa na cultura da empresa. E com que os seus funcionários, os colaboradores acreditem nisso, para que seja verdadeiro e sustentável. Juan, é possível não perder a cultura centrada no cliente quando uma empresa está com as estratégias voltadas para o crescimento e colhendo os resultados disso? En mi opinión, no solo es posible, es necesario. Una empresa focada en el crecimiento y cuando está obteniendo buenos resultados, precisa ser sustentable en el tiempo, en el largo plazo. E somente com uma estratégia focada realmente no cliente, com cuidado do cliente consumidor, será possível garantir esse longo prazo. Se não focamos nossas ações e nossos recursos no cliente, uma estratégia de crescimento não terá bons fundamentos, não terá boas bases e o resultado no longo prazo fracassará. Por isso, eu acho que uma empresa com bons resultados deve alocar uma boa parte desses recursos justamente para melhorar a experiência, para para reforçar a comunicação, para reforçar o treinamento de seu time, das pessoas do equipo. E isso realmente será a garantia do sucesso no longo prazo. Juan, aproveitando a pergunta, né, pensando numa cultura voltada para o cliente, como é possível que todas as pessoas envolvidas na jornada dentro da empresa estejam com o mesmo mindset? Ok, uma cultura, mindset em uma empresa não se alcança da noite para o dia. Primeiro, as empresas precisam definir que a cultura centrada no cliente é uma iniciativa chave da organização. E a diretiva da empresa tem que estar convencida disso e tem que atuar com o exemplo. E todas suas ações têm que estar demonstrando precisamente esta nova cultura, este Customer Centricity. Depois, temos que passar a uma estratégia de implementação e divulgação. Educar e comunicar. Educar e comunicar. Muitas vezes, até que essa cultura esteja bem estabelecida. Só com o tempo, em realidade, uno vai poder atingir essa necessidade e implementar uma verdadeira cultura voltada para o cliente. Renata, como é possível transferir o conhecimento e a cultura de cliente já enraizada na companhia para as empresas intermediárias e parceiras de distribuição? E como garantir o conceito do cliente no centro da estratégia também para eles, né, que é um grande desafio?
Sim, eu acredito que esse é um grande desafio. Primeira coisa, assim, se você tem a possibilidade de escolher esses parceiros, eu acho que fica um pouco mais fácil, porque você consegue já, através de resultados e de outras parcerias, você identificar o quão eles são realmente focados no cliente ou não. Então, acho que quando você escolhe e tem esse poder de troca ou de decisão, é uma coisa. Fora isso, eu acho que muito treinamento, estar muito próximo, você entender como o cliente está sendo tratado, você acho que pesquisas periódicas são muito importantes, então rodar uma pesquisa sobre qual é o comportamento desse parceiro, desse intermediário, e entender aonde você precisa atuar. Às vezes, já aconteceu em algumas parcerias comigo, alguma área desse parceiro está um pouco desalinhada, né, e não totalmente desalinhada. Então, como atuar sobre uma área específica desse parceiro para garantir que o conceito de cliente no centro também seja foco para eles. Então, acho que bastante treinamento, pesquisas constantes, fazer pesquisas também. Acho que o Juan mencionou uma coisa importante, que é liderar pelo exemplo. Então, rodar algumas pesquisas com liderados para entender se essa liderança dentro dos clientes está agindo da forma com que a gente espera, né? Então, acho que isso também é importante. Agora, tem uma outra parte que às vezes acontece, que os parceiros já estão lá, são parceiros de longa data, que você não pretende trocar. Às vezes, multinacionais, você tem algumas coisas que são parceiros globais, que você tem que usar dentro do país. E aí começa, para mim, uma cultura muito... Primeiro, você tem que conversar, você tem que expor o que você espera dele claramente, porque eu acho que tudo começa com ele entender o que você espera, né? Então, eu espero que você tenha esse tipo de atuação. Está ok para vocês? A gente vai precisar trabalhar juntos, né? Isso aqui é uma parceria. Eu preciso treinar o seu time para que eles tenham esse conceito enraizado. Como podemos trabalhar juntos para desenvolver isso? Eu acho que é um trabalho que toma mais tempo, também o Juan mencionou, não é do dia para a noite, mas aos poucos você vai ter que começar a trabalhar isso neles. Fora isso, sempre começar o treinamento ou toda essa parte de liderança do time deles que tem o contato com o cliente, né? Então, você tem que começar por essa ponta onde esse contato existe. Então, acredito que existem duas situações diferentes, uma que você possa escolher e a outra que não. Nessa que não é a parte mais difícil, porém é uma que você também consegue desenvolver e mudar. Porém, acho que toma mais tempo, porque pensa você mudar a cultura de uma outra empresa. E essa empresa normalmente não trabalha só com você. E às vezes com outras empresas, o não ter esse customer centric desenvolvido tá ok para eles, mas para você não. Então, você vai ter que ter um papel muito de liderar essa transformação dentro da empresa com as áreas que vão trabalhar com você. É um processo difícil, não é fácil, mas você aos poucos consegue fazer isso e transferir o seu conhecimento e pedir que trabalhem alinhado com o que você acredita. Se eles quiserem continuar trabalhando com você a longo prazo, isso pode ser desenvolvido sim. Muito bom, Renata. E assim, como conciliar a cultura centrada em resultados com a cultura centrada no cliente? E os principais desafios para conseguir atingir esse equilíbrio? Bom, o que eu acredito é que não é só uma cultura centrada no cliente. Para mim, a gente ainda está um pouco atrasado em relação a outros países que têm isso enraizado há mais tempo, mas para mim a gente já deu um passo à frente, que eu acho que é gerar valor. É uma cadeia de geração de valor na relação com o cliente. Então, eu acho que esse equilíbrio vai acontecer naturalmente se você conseguir ter essa geração de valor. Lá atrás, quando comecei, a gente falava, né? É engraçado pensar que parece tão longe, mas não tão longe. Começou aquela coisa de, não é mais uma relação de um perde, outro ganha. Era ganha-ganha. Não sei se vocês lembram disso. Era assim, agora é ganha-ganha. Então, os dois têm que ganhar para estar bem. Agora, eu acho que a gente já está muito mais à frente, que é como que a gente vai gerar valor para encantar o nosso cliente. E isso vai trazer o resultado para ambas as empresas. E quando a gente pensa no consumidor final, encantar esse cliente é fidelizar esse cliente.
é a gente conseguir trazer ele para você e ele não querer mudar, porque ele fala assim, eu sou tão bem tratado aqui, eu tenho uma experiência tão relevante, tão maravilhosa, que eu não tenho por que mudar, né? Então, essa cultura de customer-centric ou de pensar no cliente, para mim, é o que vai trazer o resultado que você espera para sua empresa. E como isso? Ouvir muito o cliente. A gente precisa entender o que ele espera da gente. Porque não é sair fazendo as coisas atropeladas, eu acho que é isso. Não, vamos ouvir primeiro. Vamos desenvolver um plano que realmente esteja alinhado com o que ele espera da gente. Vamos ver qual é o principal KPI para ele, porque pode não ser o mesmo que o meu. E a gente precisa alinhar isso. E com esse alinhamento, você consegue atingir esse equilíbrio, que é o resultado e a cultura centrada no cliente. Então, para mim, é muito mais do que como atingir esse equilíbrio. A gente precisa ouvir, a gente precisa ter planos relevantes que tragam valor para ele e para a gente, tá? Porque isso não é um plano focado só no cliente, é um plano que precisa trazer o resultado que a empresa espera. Então, quando você tem um plano muito bem alinhado, definido, com KPIs claros, com todas as áreas que vão permear esse plano alinhadas e engajadas, esse resultado vai vir. Então, para mim, o equilíbrio vem de saber ouvir, de entender, de escrever alguma coisa e desenhar um plano que esteja bom para os dois e que traga o resultado que os dois esperam. Agora, Juan, você acredita que a tecnologia pode auxiliar as empresas a entender melhor os anseios dos consumidores e, claro, oferecer experiências mais positivas para eles? Sem dúvida. Os avanços do e-commerce e outras tecnologias, por exemplo, inteligência artificial, todo este tipo de novas tecnologias estão ajudando as empresas a entender muito melhor o consumidor, a profundizar suas necessidades, e isso é uma imensa oportunidade de oferecer melhores produtos, melhores servicios que podem ser projetados sobre a medida para os clientes e com uma maior contundência em los resultados da satisfação do consumidor. Portanto, as empresas têm que estar atualizadas com essas novas tecnologias e implementá-las lo antes possível para poder ser muito mais efetivos e para poder precisamente oferecer essas novas experiências mais positivas ao consumidor. Muito bom, gente. Bom, garantir uma cultura centrada no cliente, a gente percebeu aqui, não é exclusividade de uma área específica, e sim de toda a empresa, né? E para isso acontecer, é necessário que todos entendam os reais resultados que uma estratégia com o cliente no centro de tudo possa trazer. Eu queria agradecer muito os nossos convidados, Renata e Juan, pelo conhecimento compartilhado com os nossos ouvintes. E antes de terminar, eu passo o microfone para vocês deixarem uma mensagem final para eles. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. É a primeira vez fazendo isso, mas espero que tenha transmitido bem aí o conhecimento e o que eu acredito. Foquem no cliente. Eu acho que isso é trazer resultado para a empresa, é satisfação profissional, é buscar novos caminhos. Isso não é só um conceito. Eu acho que é uma coisa que vai permear por muitos anos, só vai se aperfeiçoar. Quando a gente fala de digital, a gente pensa numa coisa, não tem essa proximidade. Sim, tem. O digital é muito próximo, o digital é o futuro. O digital é tecnologia, são dados, é entender de perto como que ele navega, é entender o que ele espera de você, é entender o porquê ele sai do seu site ou porque ele deixa de comprar o seu produto. Então, isso tem trazido para a empresa novos desafios. Eu acho que trazer muito mais informação, estar muito mais atualizado, isso tem feito a gente mudar muito nossa forma de atuar, mas nunca esquecendo que o foco é o cliente. Então, acho que isso só vai se aperfeiçoar e crescer ainda mais aí nos próximos anos. Continuem aí no caminho da jornada de que o consumidor e o cliente tem que ser o foco de todas as empresas. E em meu caso, eu reforçaria que uma cultura centrada no cliente não é uma cultura
só para os times comerciais, para os times de vendas ou para os times de marketing. Una cultura centrada en el cliente es una cultura que debe que permear para toda la organización, es decir, cualquier persona en cualquier posición, en cualquier actividad y en cualquier cadeira que esté en la organización, tiene que pensar que a gente, que las organizaciones viven y están, la existencia de esta organización depende de nuestros clientes. Entonces, no podemos esperar que otras áreas no tengan la misma cultura o no estén pensando de igual forma. Y este es tal vez el desafío más grande. Y es que toda la organización tenga un foco en el cliente y que entendamos que el cliente es la razón de ser y la razón de vivir de nuestras organizaciones. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela contribuição. E para os nossos ouvintes, continuem nos acompanhando no nosso canal no Spotify e no YouTube. Obrigado, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.